Vamos para a lição número 5, decidindo o seu futuro. Eu tenho certeza que muita gente teve um frio na espinha, como diz a avó, a respeito desse assunto. O texto do dia está fundamentado em Atos 7,39, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram em seu coração e se tornaram ao Egito. Síntese dessa lição, a lição número 5. Sempre haverá dificuldades na vida daquele que caminha com Deus, mas nunca se deve perder a fé no cumprimento de suas promessas, porque Ele é sumamente fiel. Os objetivos dessa lição é explicar por que Deus enviou espias a Canaã, mostrar que a murmuração evidencia a falta de fé e compreender os frutos amargos não colhidos em decorrência da desobediência e a falta de fé. O problema dos amargores que a gente vai recolhendo dia após dia não é Deus, mas é nós mesmos. Dentro da perspectiva do texto bíblico de Números, capítulo 13, versos 26 ao 33, o autor introduz: Israel já desfrutava de extraordinários milagres de Deus. Eram aqueles aquecidos na noites frias do deserto pelo calor de uma gigantesca coluna resplandecente. Aquele começa a repetir. E durante o dia, logo pela manhã, colhia um pão maravilhoso que caía diariamente do céu, o maná. Pão maravilhoso aqui é uma perspectiva do autor. Não tem essa palavra na Bíblia. Se era maravilhoso ou não, a gente não sabe. Mas era o suficiente para eles se sustentar naquele dia. Quando o sol naquela manhã ou naquela região árida já ia aquecendo, os israelitas não eram incomodados porque havia uma cortina térmica, a nuvem da presença de Deus. Ele usa bastante palavras pós-modernas para classificar aquilo que está acontecendo naquela época de pau e pedra. Vamos colocar assim. Que os protegia, Salmo 121, verso 5. A caminhada do povo de Deus em qualquer época, sob quaisquer contingências, apresenta-se sobretudo como uma jornada de fé. É verdade, nós saímos do mundo e estamos a caminho da terra prometida, no tão sonhado porvir. Deus lhe dava mantimento, conforto, proteção, porém requeria deles, como requer da igreja, uma atitude de fé. Eles precisavam enxergar o futuro através dos olhos do Altíssimo e deveriam acreditar que aquilo que Deus diz é verdade. Diante disso, o Senhor determinou que Moisés enviasse espias à terra prometida. Os israelitas seriam postos à prova. E é deste ponto que hoje prossegue-se a saga, melhor dizendo, do povo de Deus no deserto deste mundo. Aí ele vai abordar a questão dos espias, que já está abrindo espaço para o fim da jornada, o tempo da alegria, a antessala da vitória. Né? Ainda na 36 ele tem uma provocação e um ponto importante, né? Por qual razão Deus quis que os espias fossem enviados a Canaã? Por um contexto muito evidente. Primeiro, para trazer notícia de quão maravilhosa era a terra que Deus estava preparando para eles. E, de certa forma, essas notícias iriam animá-los. Segundo, de que era impossível eles dominar aquela terra se o Senhor não os desse. Essas duas respostas aqui. Primeiro, Deus manda os espias lá para trazer notícia. Gente malada só tem do bom e do melhor. E o povo fica todo alvoroçado. O problema é que só tem um jeito de conquistar Canaã. Se Deus nos der. E aí eles começam a ficar com medo. O que você tem para receber da parte do Senhor é grandioso? Põe uma coisa na sua cabeça. Se é grandioso, só Ele pode te dar. Então só existe um comportamento que nós podemos ter diante desse Deus que pode nos dar grandiosas coisas. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O ponto importante é, o Senhor queria que o povo de Israel declarasse que confiava na sua fidelidade, acreditando que Ele cumpriria a sua palavra empenhada. Afinal, olha Abacuque aqui. O justo viverá pela fé, que vai ser retomado em Romanos e outros textos mais, que vai ser retomado em Lutero.
É esse versículo que faz Lutero fazer tudo que fez e dali nunca mais a igreja voltou a ser a mesma. Murmurações e fé, a vista humana, já estamos na página 37. A visão da fé, a questão de Josué e Caleb, o poder do desânimo. E mais provocações. Pense, por que a reação dos israelitas às más notícias trazidas pelos espias incrédulas foi tão contundente? Óbvio, porque a partir do momento que eles trouxeram as informações a respeito do povo de Canaã, eles entenderam que não haveria outra saída para eles, senão o milagre. E às vezes é complicado a gente manter de pé se a única saída é milagre. Milagre é uma coisa muito louca. Não é normal. Vê se você percebe. Depois tem colhendo os frutos amargos. O ponto importante aqui desta página é o povo de Israel tinha saído do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. Isso é verdade. Não existe conversão à igreja, conversão a Cristo, se nós não saímos do Egito. Ou do mundo, aqui dentro do contexto. Por isso as palavras de Deus soavam tão timidamente em seus corações. Colhendo os frutos amargos, o povo volta ao Egito. Aí é duro, né? Porque se o Egito não saiu do nosso coração, mais cedo ou mais tarde a gente volta para lá. O povo é reprovado. 40 dias se tornaram 40 anos. Era só 40 dias. Porque nós procrastinamos as obras de Deus na nossa vida. Isso é fato. Pense, por que Deus transformou 40 dias de desânimo em 40 anos de deserto? Claro, porque aquela geração, ainda com sentimentos do Egito, haveria de sucumbir e emergir uma geração da completa dependência de Deus. O ponto importante aqui do contexto é os hebreus tinham saído do Egito, mas os egípcios não tinham saído deles. Por isso as palavras de Deus soavam tão timidamente em seus corações. A conclusão dessa lição é: a geração que saiu do Egito tinha, de fato, enormes dificuldades para conquistar os gigantes de Canaã, mas quaisquer que fossem os obstáculos, Deus lhe introduziria como prometido naquela boa terra. Os hebreus só precisavam crer e obedecer, porém preferiram a rebeldia em seus corações. Por isso morreram e foram enterrados e sepultados no deserto. Poderia ter sido diferente, pois o justo viverá da fé. Um povo que contempla a sua caminhada a partir de uma coluna de fumaça e uma coluna de fogo não tem desculpa para não acreditar. Vamos para a lição número 6. O pecado da rebelião. O texto do dia trata a seguinte perspectiva em 1 Samuel 15, verso 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e a idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, porque ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Em síntese, a rebelião, a hierarquia, notadamente aquela que foi firmada por Deus, instala o caos, faz os melhores projetos sucumbirem. O que aconteceu no Jardim do Éden é protótipo disso tudo. Ali tem toda a instituição por Deus, tanto o casamento quanto o lar que Deus deu ao homem, mas a rebelião a uma ordem dada por Deus faz tudo aquilo sucumbir. Não existe melhor projeto do que o próprio Jardim do Éden. Os objetivos dessa lição é mostrar que a caminhada pelo deserto evidenciou o fato de que os hebreus que saíram do Egito eram de dura cerviz. Saber que as rebeliões que surgiram no meio da liderança eram contagiantes, alcançando muitos povos. Cuidado com que tipo de líder que você está sendo. Se você está conduzindo esse povo à obediência ou à rebelião. Obedecer a você nem sempre é obedecer ao Senhor. Cuidado. Obediência a você, concomitante ao Senhor, entra numa perspectiva de que você é portador da vontade de Deus. Isso é muito sério. Terceiro, refletir a respeito da vontade de Deus. O texto bíblico de Números 12, 1 a 14, traz o segundo comentário.
Números capítulo 13 narra a respeito da derrocada espiritual e social da geração de ex-escravos hebreus que saíram do Egito, o qual preferiu em seus corações retornar à vida de escravidão debaixo do jugo de Faraó. Os israelitas demonstraram seu grande sentimento de insubmissão, fator decisivo para que não entrassem em Canaã. Todas as vezes que o povo de Deus se insurgiu contra a sua liderança espiritual, o qual era fiel ao Senhor, as consequências foram trágicas. O pecado da rebelião, disse Deus, é como o pecado de feitiçaria. Porque o rebelde, assim como um feiticeiro, busca alcançar o fim pretendido independentemente da vontade do Senhor. Acha que os fins justificam os meios e, por isso, realiza qualquer conduta para ter o que deseja. Após o pecado em Cádiz, os hebreus desencadearam outras revoltas. E o resultado, em todas elas, foi a tristeza, morte e luto. Poderia ter sido diferente, pois bastava somente obedecer. O ponto primeiro trabalha o povo de uma dura cerviz, igreja na família do líder, teimosia, murmuração, que também é comparado a pecado de feitiçaria, e a provocação, aí na página 43. A forma como os crentes de Esmirna tratavam Policarpo não era exagerada, quase uma idolatria? O que vocês pensam? Faço questão. Coloca aí, pense da página 43. O que você acha? Eu faço questão de ouvir a voz de vocês, diante de todas essas propostas que já foram colocadas aqui dentro dessa lição. Dentro do contexto. Fundamenta a sua resposta. Eu penso que isso, por quê? Isso, disso. Não é só opinião vaga, não. Não concordo. Mas não concordo por quê? Não sei, só não concordo. Ué, isso é coisa de baboca. Ponto importante. A igreja em Esmirna tinha muito respeito por Policarpo. E aqui já começa a fundamentar a resposta da provocação. Não bajulação ou idolatria. A conduta fiel daquela igreja fê-la não ter repreendida pelo Senhor. Apocalipse capítulo 2, verso 8 ao 11. Aqui fala dos líderes em conflito, isso é um problema muito sério nos dias de hoje. Insubmissão, desrespeito, nós já tratamos nas outras lições. A questão de memorial dos rebeldes, a questão do castigo dos inconformados, que é sempre voltar para o Egito, ou seja, voltar para a vida de escravidão, e mais provocação aqui na página 44. É correto solicitar rebelião contra um homem de Deus, ainda que tenha realizado conduta politicamente incorreta? O que vocês pensam? Aqui eu não vou falar nada, eu vou deixar por conta de vocês. Olha o ponto importante do discorrer desse assunto. Não havendo desobediência à palavra de Deus da conduta da autoridade, a submissão deve ser a mais ampla possível, sob pena de se cometer um pecado semelhante à feitiçaria. 1 Samuel 15, 23. Cuidado com o que vocês vão falar. Lembra do nosso contexto reformado. Lutero se levantou contra suas autoridades. Mas como que ele conclui a sua obra? Se algum lugar até mesmo faz chover milagres, mas esse lugar não tem compromisso com as Escrituras, tal lugar deverá ser rejeitado. Olha o que o autor diz aqui. Mentalidade reformada. Obediência cega é uma coisa. Obediência respeitosa na palavra é outra coisa. Ponto 3, Deus mostra a sua vontade, aí ele vai trabalhar, Deus afirma a sua liderança, Deus honra o líder, Deus protege o líder. Dentro dessa perspectiva, ele vai nos provocar. Se Deus firma, honra e protege os líderes, que ele mesmo nomeia, porque eles sofrem tanto. O sofrimento faz parte da vida ministerial, pois para levar a preciosa semente, ao que parece, deve ser andando e chorando. Abre e fecha aspas. Mas o bom é que, no fim, haverá muitas alegrias.
Salmo 126, versos 5 e 6. Na página 46, a conclusão trabalha a seguinte perspectiva. Os ministérios de Moisés e de Arão foram marcados por muitas rebeliões, mas o Senhor sempre os honrou e os protegeu. Talvez em algum momento tenha ressurgido ou surgido em seu coração algum sentimento de rebelião contra alguma autoridade espiritual consentida por Deus, como ocorreu em Corá, Datã, Abirão. Se isso aconteceu, arrependa-se, peça perdão a Deus e retorne à plena submissão a Cristo. É um ato, digamos, complexo, né? Sobretudo no mundo que nós estamos vivendo, que é individualista, é eu penso, é do jeito que eu quero. E é complicado. E a gente acaba tendo divergências em N níveis, menos o da Sagrada Escritura. E por causa disso a gente já vai... Enfim. Lição 7. Os perigos do deserto. O texto do dia, o nosso socorro está em nome do Senhor que fez os céus e a terra, Salmo 124, verso 8. A síntese de toda a lição é, em algum momento da nossa trajetória, haverá desertos a serem transpostos. É preciso ter muito cuidado para não sucumbirmos antes aos perigos que surgem nesses dias difíceis. Dentro da perspectiva da lição, o objetivo do autor é demonstrar que nos períodos de provações e desertos habitualmente surgem críticas indevidas, como aconteceu com Moisés. Saber que, como aconteceu com Jesus no deserto, a obediência de cada um é testada. Reconhecer que há instantes na vida do servo de Deus que ocorrerão perdas pessoais irreparáveis, as quais podem contribuir para o surgimento da solidão. No texto bíblico fundamentado em Números 20, verso 1 ao 13, o comentário do autor é o seguinte: Números 20 narra episódios que acontecem no 40º ano da viagem do povo de Israel pelo deserto. Os fatos são sobremodo decisivos e menciona, por exemplo, o falecimento de duas pessoas muito queridas de Moisés, seus irmãos, Miriam e Arão. Trata também da rejeição e repulsa de um povo co-irmão, Edom, que impediu Israel de passar pelo seu território. Ao longo do período da caminhada, naquele ambiente inóspito, certamente propiciou Moisés muita experiência, tornando-o apto a entender a natureza humana como poucos. Mesmo com todos os sinais miraculosos que aconteceram em seu ministério, ele foi censurado por sua espiritualidade, moralidade e integridade enquanto ser humano. Diante de tudo o que ele enfrentou, ainda teve que lidar com a dificuldade em achar amigos verdadeiros. Que novidade! E assim até hoje. É uma tradição, digamos, longínqua. Diante desse emaranhado de emoções, ele por um instante fraquejou e perdeu a sua recompensa: entrar juntamente com o seu povo em Canaã. O deserto, sem sombra de dúvida, é um lugar perigoso. O autor vai trabalhar no primeiro ponto: os desertos surgem críticas quanto à espiritualidade, quanto à moralidade, quanto à sinceridade. Ele retoma aqui a perspectiva da provocação, né? Na página 50. Se o deserto é um lugar de tantos perigos, por que Deus habitualmente conduz os seus filhos para esse ambiente? De novo essa pergunta. Parece que ele quer fixar na nossa mente. Gente, o deserto não é um lugar necessariamente ruim. O deserto é a escola do Senhor. A escola pode ser árdua, mas é incrível. Quando a aula terminar, você vai sentir saudade desse tempo. A experiência do deserto é insubstituível para quem anda com o Senhor, o qual sempre se revela de um modo especial nos momentos mais difíceis da vida. Ponto 2. No deserto, a obediência é testada. Pode-se perder a paciência no deserto? Pode-se perder o equilíbrio? O que vocês discutiram aí? Pode-se perder a promessa? Mais uma provocação aí na página 51. Porque Deus puniu Moisés e Arão por incidente em Meribá, mas nada fez com os que murmuravam? Aí ele responde:
A conduta de quem recebe a autoridade espiritual de Deus deve ser cuidadosa, pois a quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Lucas 28, versos 48. A tradição aqui que nós usamos do texto é a Nova Versão Internacional, NVI. O ponto 3, o autor trabalha no deserto, chega à solidão. E a provocação aí nesta página 52 é: será que todo líder cristão é um solitário? O que você pensa? Coloca isso aqui para mim. É o pense da página 52. Sim, não, não porque, sim porque. O líder que procura agradar a Deus sempre sofrerá oposição e terá que experimentar a solidão. Olha para você ver. Experimentar solidão é uma coisa, ser solitário é outra. Conclui-se: como pode tanta coisa ruim acontecer ao mesmo tempo? Moisés poderia ter feito esse questionamento. Será que não fez? Em Números 20, algumas das maiores tragédias aconteceram com Moisés. Morreram Miriam e Arão, seus irmãos, os vizinhos edomitas, descendentes de Esaú, demonstraram aversão para com os hebreus e, por fim, Moisés é reprovado por Deus, o qual não lhe permite entrar na terra prometida. Os perigos do deserto são muitos. É preciso, eu vou acrescentar aqui, redobrar a vigilância. Lição 8, as guerras no deserto. Texto do dia. O Deus, ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e os nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias nos tempos da antiguidade. Salmo 44, verso 1. A síntese da lição 7. Ainda que os inimigos sejam muitos, fortes e bem preparados para a guerra, se buscarmos a Deus em oração e lhe obedecermos, agindo com fé e coragem, eles serão derrotados. Porque se os inimigos são fortes, nosso Deus é o Todo-Poderoso. Ponto. Os objetivos da lição é mostrar que as aflições do deserto são passageiras, refletir a respeito da vida do deserto e saber que é Deus que nos concede a vitória. Não é por força, não é por competência, não é por habilidade. A vitória vem através do milagre de Deus. O texto bíblico fundamentado é bem curto, Números 21, verso 31 e 35. E diante disso, o autor coloca a sua introdução. O capítulo 20 de Números começa com a morte de Miriam, tendo o povo pranteado durante 30 dias. Agora, de forma súbita, o rei de Arade com seu exército ataca os israelitas, alcançando vitória na batalha. Emocionantemente devastador. Israel então buscou o Senhor e fez seu voto, ao que o Altíssimo atendeu-lhe e lhes deu a vitória. Em seguida, mais uma vez, faltou água pelo caminho e o povo murmurou, tendo Deus enviado serpentes que mataram as pessoas. Mas o Senhor novamente trouxe livramento e cura. Depois desse grave problema, surgiu uma guerra inesperada. Uma forte nação vizinha quis destruir Israel, mas o Todo-Poderoso conseguiu outro grande êxito ao seu povo. E conclui dizendo que as guerras enfrentadas pelos israelitas fizeram mais com que eles tornassem confiantes ao Senhor. As batalhas são assim, elas servem para alicerçar a nossa espiritualidade. O autor aponta 2 subsídios e conclui a lição dizendo: a caminhada com Deus será sempre cheia de aventuras, surpresas e sobressaltos. Nunca haverá monotonia em nossa caminhada até o céu, pois o Senhor deseja nos levar a um patamar sempre mais alto. Israel aprendeu nessa importante lição durante longa temporada no deserto. Deus permite em nossa caminhada guerras e conflitos com o propósito de nos moldar e nos preparar para adentrarmos a terra prometida, a Nova Jerusalém. Lição número 9, a proteção no deserto. O texto do dia: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito. Números 22, verso 23. A síntese dessa lição é:
O povo de Deus passou por mais aflições do deserto, mas o Todo-Poderoso jamais os deixou sozinhos. Eles puderam contar sempre com a ajuda do Senhor. Os objetivos dessa lição: saber que os inimigos do povo de Deus podem se levantar de qualquer lugar. Compreender que o Senhor é o escudo do seu povo e por isso o maligno não lhe toca. Expor a força destrutiva do pecado. Dentro dessa orientação, o texto bíblico de Números 23, 1 a 10, 19 ao 21, o autor nos coloca o comentário. Números capítulo 21 mostra-nos os momentos de alegria e vitória para os hebreus. Deus lhe concedeu a vitória. A nova geração que nasceu no deserto não tinha sido escrava no Egito. Uma questão de memória. Vivia até então seu melhor momento com Deus. As recentes conquistas contra o rei de Arad, Seom e Og, bem como o milagre acontecido em Beer, água brotar de um poço seco, eram provas cabais desse avanço espiritual. As notícias a respeito das vitórias esmagadoras sobre alguns reis espalharam-se rapidamente por todas as nações vizinhas, motivo pelo qual os moabitas ficaram bastante preocupados. Acreditavam que seriam os próximos. No afã de conseguir deter a marcha triunfal do povo hebreu, Balaque, rei dos moabitas, enviou mensageiros para contratarem um profeta que morava na Mesopotâmia, Balaão, a fim de amaldiçoar o povo de Deus. É o que veremos na lição de hoje. Eu vou aproveitar e colocar aqui um link a respeito de Balaão, esse contexto, esse estudo, bem aqui nessa parte do link, do vídeo. Então, dois vídeos para vocês aí se divertirem a respeito da jumenta e Balaão, que é uma coisa bem conflituosa aí nos nossos entendimentos pós-modernos. O autor aborda os inimigos que não conhecem a Deus, evidentemente. O inimigo que conhece a Deus, ele trabalha isso. Depois ele trabalha os inimigos espirituais e vai nos conflituar a respeito do pense e ponto importante. Por que Balaão teria argumentos para responder a pergunta: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Porque Balaão era o tipo que vendia, né? Ele tinha a honra do mundo inteiro, mas a sua identidade estava ultrajada. O ponto importante é: Balaão perdeu-se na estrada da vida porque o seu coração era mau e ganancioso. Não cabe encantamento contra Jacó. Jacó, que é uma expressão muito usada na Bíblia, né, para se referendar a Israel. Jacó lutou com o anjo e foi nomeado como Israel. Deus se opõe a Balaão, Deus constrange Balaão e Deus abençoa Israel. Balaão, amando o prêmio da injustiça, negociou o que tinha recebido de Deus, porque ele era um profeta respeitado. O rei não contratou qualquer bocó, não. Pense, se o coração de Balaão era corrompido a ponto de aceitar a proposta de suborno de Balaque, por que Deus continuou falando com ele? Enquanto Deus frustrava a maldição de Balaão, mostrava a Israel sua proteção e anunciava sua soberania a Balaque. O Senhor precisava falar com alguém. E Balaão, ainda que desviado, uma expressão pós-moderna também, era o único meio ideal até então. Terceira parte, a força destrutiva do pecado. Conclusão da lição número 9. A experiência narrada em Números 25 deixou marcas profundas no povo hebreu, sendo tal fato relembrado posteriormente, durante séculos. Nunca devemos nos esquecer das consequências danosas do pecado. Os feitos de homens da estirpe de Balaão deveriam ficar registrados para exemplo aos que vivessem impiamente. 2 Pedro 2,6. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Romanos 13 e 12.